Olá, eu sou o Ayrton Pablo, sou estudante de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Maranhão e vim aqui hoje apresentar o meu trabalho intitulado Avaliação das propriedades físico-químicas da mistura, cascas de coco e escamas de peixes e utilização em processos termoquímicos para produção de energia térmica. Bom, primeiramente eu gostaria de começar falando sobre as matérias-primas que foram utilizadas neste trabalho como fonte de estudo, foram as cascas de coco verde e as escamas de peixe. Que o Brasil ocupa uma posição de destaque no mundo na produção de casca de coco, devido à sua longa extensão territorial e grande povoamento da região litorânea, sendo apreciada em todo o país, tendo um consumo muito alto do coco e influenciando na produção de resíduos. Outra fonte de renda e de movimentação econômica nas regiões litorâneas do Brasil também é a produção de peixe, principalmente ali no Nordeste e na capital maranhense, nas demais capitais do litoral brasileiro. No entanto, a alta produção de peixe e de casca de coco acaba ocasionando um problema muito grave, que é o descarte inapropriado de casca de coco e de escama de peixe, ocasionando impactos ambientais, socioambientais, bem como a contaminação de solos, águas superficiais e subterrâneas. Diante disto, este trabalho busca dar um descarte adequado para esses materiais, utilizando eles como uma fonte de energia renovável. Então, este trabalho ele busca investigar o desempenho térmico de escama de peixe e casca de coco verde, bem como as suas misturas, e acrescentar no ramo da energia renovável novas tecnologias de bioenergia, reduzindo o impacto socioambiental causado pelo descarte desordenado desses resíduos em locais inapropriados. A metodologia do trabalho consiste nas seguintes etapas e análises mostradas no slide, onde inicialmente teve a coleta e preparo das amostras, posteriormente feitas as análises, que foram análise elementar, análise calorimétrica, espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, microscopia eletrônica de varredura, difração de raio-x, espectroscopia eletrônica dispersiva e análise térmica com as curvas TG, DTG e DSC. A preparação das amostras passou por diferentes etapas. Primeiro, teve a coleta e lavagem das amostras de casca de coco verde e escama de peixe. Depois, elas foram levadas a uma estufa a temperatura média de 60 graus Celsius durante 48 horas. Depois, sofreram um processo de redução, passando por uma moagem em moinho de facas. E, posteriormente, foram levados a um peneiramento com tamanho médio de partícula de 328 micrômetros. Finalizada essa parte de peneiramento, foram feitas misturas das amostras com 5 proporções diferentes: 100% casca de coco, 75% casca de coco, 25% escama de peixe. Daí até se alcançar 100% escama de peixe. A análise elementar, ela dá os resultados dos níveis de carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre das amostras. Percebemos que para as 5 amostras, eles tiveram, em todas elas foram predominante o nível de carbono, com cerca de 50% em mais de 50% de todas as amostras, o que é favorável à eficiência energética. E possuíram todas também baixos valores de nitrogênio e de enxofre, o que reforça as matérias-primas estudadas como uma grande fonte de energia limpa, de forma renovável, com menos poluente. Aqui tem-se 3 imagens das 100% casca de coco, com 3 ampliações diferentes. No entanto, podemos perceber uma fragmentação das fibras das cascas de coco, uma separação com uma característica mais rugosa. Isso possivelmente aconteceu durante a etapa de preparação das amostras, na etapa de moagem. Aqui tem-se as imagens
das 3 proporções de misturas das amostras, onde também podemos perceber uma fragmentação das fibras e uma boa miscibilidade entre as escamas de peixe e as cascas de coco, muito por conta das cascas de escama de peixe possuírem colágeno e a hidroxiapatita em sua estrutura. A hidroxiapatita citada acima foi detectada nessas imagens que estão mostrando aqui nesse slide, onde vemos na superfície das amostras de escama de peixe pequenos substâncias em cima com formato hexagonal, o que comprova a existência do mineral da hidroxiapatita na escama de peixe. Através da espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, foi possível identificar os principais grupos funcionais das 5 amostras, identificando através das curvas que a imagem mostra, onde foi detectado esses grupos funcionais através dos picos das bandas de absorção. Nesta tabela, conseguimos ver os principais grupos funcionais detectados através da espectroscopia de infravermelho, onde tivemos hidrocarbonetos e compostos orgânicos que foram confirmados também através da análise elementar, que ao detectar-se as quantidades de carbono, hidrogênio e oxigênio, os quais garantem às biomassas estudadas um alto potencial para aplicação como biocombustível sólido, obtido em processos de conversão termoquímica. Os resultados foram favoráveis para todas as 5 amostras. A difração de raio-x foi utilizada para conhecer os índices de cristalinidade das 5 amostras, onde foi possível obter esse valor através das curvas que são apresentadas na imagem do slide, onde se teve baixos valores de cristalinidade para as 5 amostras. E isso indica que as amostras são majoritariamente amorfas. E tal característica, em polímeros no caso, é favorável ao processo de conversão termoquímica, pois ajuda a manter a reatividade da chama na queima das referidas amostras. Os resultados da espectroscopia de energia dispersiva são apresentados na tabela do slide, onde os valores obtidos nesta análise apontaram um elevado teor de carbono e oxigênio para as 5 amostras, o que confirmou os resultados da análise elementar. Também foram encontrados níveis de enxofre, mas apenas nas amostras com percentuais de escama de peixe. Por meio das curvas TG e DTG, obteve-se uma análise qualitativa e quantitativa das 3 principais etapas de degradação térmica, ou seja, perda de massa por aumento da temperatura. O primeiro estágio ele refere-se à perda de umidade, com valores de temperatura que variam de 120 a mais ou menos 150 graus Celsius, isso para as 5 amostras. A segunda e a terceira etapa se referem à degradação térmica de hemicelulose e celulose juntas, a qual é denominada de holosselulose e evidenciada pela presença de um ombro em torno de 310 graus Celsius, enquanto que no último evento definido ocorre a decomposição térmica na lignina residual. A imagem mostra as curvas DSC das amostras de 100% casca de coco, 75% casca de coco e 50% casca de coco, onde eles tiveram processo de termoconversão semelhante, onde no início houve aumento de calor decorrente da perda de umidade para as amostras em torno de 100 a 120 graus Celsius. Em seguida, ocorreu uma liberação de calor por um processo de reações exotérmicas complexas, onde a primeira aconteceu na faixa de 300 graus Celsius a 350 graus Celsius e a segunda próximo de 400 graus Celsius. Isso para as 3 amostras. As amostras de 25% casca de coco e 100% escama de peixe
tiveram curvas semelhantes às do slide anterior, porém diferente das demais amostras, com valores distintos de primeiro, segundo e terceiro estágio de termoconversão, que são de 90, 250 e 350 respectivamente. Perante o apresentado, conclui-se que os elementos hidrogênio, nitrogênio e enxofre tiveram valores aceitáveis em relação a um bom potencial energético e baixa emissão de poluentes, confirmando as amostras estudadas como promissoras fontes de bioenergia. Em relação à fisiologia das amostras, as mesmas apresentaram uma estrutura rugosa e fibras dispersas, de aspecto amorfo. A análise alimentar apresentou elevados valores de carbono, confirmando um bom potencial energético das 5 amostras. A análise térmica apresentou resultados de baixos valores de umidade, o que é favorável para a produção de biocombustíveis. Este trabalho teve o apoio da coordenação do curso de Engenharia Mecânica da UFMA, do grupo de pesquisa LP Sister, da Universidade Federal do Maranhão, da FAPEMA e do CNPq. Estas são algumas referências utilizadas na pesquisa.